Paz do Senhor Jesus, e a nossa temática da semana continua, e ela tem o tema Ungidos e o Holocausto. E a nossa reflexão de hoje, ela está em 1 Pedro 1,14. E Pedro diz assim: Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Quando a gente lê esse versículo sozinho, pode parecer que Pedro está apenas dando uma ordem. Não vivam mais assim. Mas se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente percebe que ele está construindo, na verdade, um raciocínio. No começo da carta, Pedro lembra aqueles irmãos de tudo o que Deus fez por eles. Que eles foram escolhidos por Deus, que eles nasceram de novo, que eles receberam uma esperança viva e têm uma herança eterna reservada para eles nos céus. Ou seja, a identidade deles havia mudado. E agora Pedro começa a mostrar como essa nova identidade deve parecer na prática. E por isso que ele diz, como filhos obedientes. E Pedro ele não diz sejam obedientes para poderem virar filhos. Ele diz como filhos obedientes. Primeiro, Deus nos adota pela graça. Depois, como consequência, a gente aprende a viver como filho. E aí ele continua. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. E que paixões são essas? São aqueles desejos que controlavam a nossa vida antes de conhecermos a Jesus. Aquela vontade de fazer tudo do nosso jeito, de seguir apenas com o nosso coração, os nossos impulsos, e fazer aquilo que quer a hora que dá vontade. E Pedro está dizendo que não é mais desse jeito, que a nossa vida não pode ser mais assim. Mas isso não significa que nós cristãos, nós nunca mais vamos ser tentados. Significa que a gente não precisa mais ser governado pela velha natureza. E hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, para nos constranger. Agora existe uma luta dentro de nós. Existe uma nova direção. Nós aprendemos a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Antes de perguntar o que a gente quer de fato, né? E eu penso que esse texto nos leva a uma reflexão muito prática. Quem está governando as minhas decisões? Quem está governando a minha vontade? É a palavra de Deus? Ou são apenas os meus impulsos? Porque ser filho de Deus não é apenas acreditar em Jesus. É permitir que a nossa identidade transforme a maneira como eu vivo. E que hoje a gente não escolha obedecer ao Senhor por obrigação, mas porque a gente ama o Pai. E a gente quer agradar Ele. Amém? E a oração do dia traz o seguinte: Senhor, abre meu entendimento para que a leitura bíblica seja significativa a ponto de me dar conhecimento. E pelo poder da Tua palavra, eu domine minhas paixões e seja um filho obediente. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.